ex-presidente Lula precisa sempre de uma narrativa vitimista, onde ele sempre é a vítima, e ele é quase, assim, similarmente falando, o Didi, em que nos filmes do Didi dos Trapalhões, sempre o mocinho era o Didi e sempre o coitadinho. Isto gera nas pessoas uma comoção, principalmente do povo brasileiro, então eles precisam, né, mascarar talvez alguma coisa com essa figura, eu sou perseguido, eu sou coitado. E aí o Ciro diz que Lula é o maior corruptor da história do Brasil. O Ciro mentiu? Sinceramente, você quer saber a minha opinião? Não mentiu. Aliás, não é opinião, é fato. Sabe por que ele não mentiu? E por que o Ciro está certo, ao meu ver? Porque Lula fez vistas grossas para o mensalão, para a corrupção do seu governo. Depois veio o Petrolão, que nada mais é do que retirar recursos da Petrobras, botar no bolso para comprar apoios. Como foi o caso do mensalão, em que se usou os Correios, e desde o mensalão os Correios, né, vêm de mal a pior. E aí tiraram recursos públicos para comprar Congresso, para comprar deputado vagabundo, para comprar senador fajuto. O mesmo Lula que anos atrás disse, né, que a Câmara dos Deputados era formada por 300 picaretas. Então eles vêm com moralismo de goela e depois vão lá e fazem totalmente diferente. E aí se tu questiona isso, tá questionando o Lula, tá atacando. Não, ninguém tá atacando ninguém. Pelo menos a parte do Ciro não. O Ciro tá cobrando a figura do presidente. Ele não tá falando do pessoal do Lula. Pode ser que seja uma pessoa boa para conversar, tomar uma cerveja. Eu não tô querendo saber disso. Agora, como presidente, o Lula deixou a desejar no combate à corrupção. Aliás, essa falha foi a semente, né, ou a fissura onde saiu o galho do lavajatismo. Começou a sair dali uma plantinha ali no meio. Ali. Sabe quando quebra o piso e começa a vir uma plantinha por baixo? É isso aí, foi o que aconteceu. A gênese, uma das coisas que podemos dizer, a gênese do pensamento lavajatista é exatamente esse descompromisso no combate à corrupção que o Lula teve. Aí vem o Jean Willis, que, né, foi pro exterior, pode ter ido pro exterior, né, claro, né, e ele é o típico, né, ele é aquela coisa caricata do sujeito de esquerda. Ele é um sujeito caricato. Primeiro que ele é histérico ao fundo, tão histérico que ele, né, vamos dizer assim, foi a escada para o bolsonarismo. O Jean Willis foi como se fosse o Viana Júnior que interpretava o Apolônio para a Velha Surda. Então pro Bolsonaro foi importantíssimo. Aqueles embates dele, briga no avião, depois a cusparada lá no plenário da Câmara, lá na sessão do impeachment, tudo isso só ajudou o outro lado, não nos ajudou. E quando eu critiquei isso, aquilo não é uma postura adequada, tu tá sendo moralista. Não, aquilo não é postura adequada. Cuspir lá no Bolsonaro, independente do que for o Bolsonaro e do que ele falou lá também, que eu sei que é revoltante. Mas, enfim, né? E aí, a caricatura da esquerda diz que o Ciro é coronel. Aquele que luta pelos direitos GLBTQ é aquele que usa da xenofobia para, entre aspas, responder o Ciro. Olha só que coerente essa atitude. Ele não foi lá falar por que ele discordava da posição do Ciro. Ele primeiro fez o que qualquer bolsonarista faz, que é pegar o pessoal e colocar no, entre aspas, debate político. Por isso que eu digo, Jungs, o senhor é uma vergonha para o Brasil. O senhor é aquilo que os bolsonaristas desenham de forma, vamos dizer assim, de forma caricata. O senhor não nos representa exatamente por conta disso. E Ciro, continue com a tua coragem, com essa freuma de falar o que tem que ser dito. Porque o povo brasileiro precisa
de gente que fale o que tu falou, porque é exatamente isso que está nas gargantas de quem está sendo explorado ainda pelo Bolsonaro e que também foi enganado pelo lulismo, que desenha um Brasil azul, cor-de-rosa, um mundo maravilhoso, mas que também esconde para debaixo do tapete as mesmas iniquidades de sempre. É isto.